Olá pessoal, vamos ver hoje como construir um modelo PLS utilizando o software MATLAB. Aqui vamos utilizar um conjunto de dados de um artigo publicado na revista Talanta em 2014. Esse conjunto de dados é sobre a quantificação de biodiesel oriundo de gordura animal misturado ao biodiesel de soja. O objetivo é, utilizando espectros de infravermelho na região do próximo e quimiometria, no caso vamos utilizar um modelo PLS, vamos tentar prever, ou seja, estimar o teor, ou seja, a quantidade de biodiesel de gordura animal misturado ao biodiesel de soja. Então, para isso, nós ah, preparamos um conjunto de 100 amostras, tendo uma mistura de biodiesel de gordura animal e biodiesel de soja. Então, essa mistura varia de 10 até 69% de teor de biodiesel de gordura animal. E em cada uma dessas amostras foram tomados os espectros de infravermelho próximo, ou seja, os espectros NIR. E os dados estão nessa pasta. Então, coloquei dentro da pasta exemplo 01. Então, aqui em cima eu tenho o endereço dessa pasta no meu computador. Então, cada computador, cada trabalho que você estiver fazendo, você terá um endereço correspondente àquela pasta. Então, aqui eu tenho todos os meus espectros, então, do espectro 1 até o espectro de número 100. Observe que a nomenclatura que eu dei aos espectros é sebo 001, sebo 002, isso para manter o mesmo número de caracteres ao nome de cada uma das amostras. Isso facilita caso depois eu queira utilizar essa nomenclatura para fazer alguma identificação de amostra. E também facilita a leitura dos dados no próprio MATLAB. E aqui a extensão .esc, que é normalmente a extensão de exportação de espectros. Então é interessante deixar todos os nomes com a mesma quantidade de caracteres e aqui eu tenho a extensão .esc. Aqui dentro dessa pasta eu tenho uma planilha com as informações correspondentes ao teor do biodiesel de gordura animal misturado neste blend. Então aqui nessa planilha nós temos nessa coluna A o nome das amostras e na coluna B o teor de biodiesel de gordura animal. Então vejam só, aqui eu tenho todos os valores até a amostra de número 100, que é 69%. Então, neste trabalho, o que eu quero prever é este teor, né, esse vetor, que será o meu vetor y, a partir dos espectros de infravermelho. Esse é meu interesse. Então, quando nós vamos fazer um trabalho de quimiometria envolvendo X espectro de infravermelho ou espectro de RMN, um primeiro trabalho que temos é fazer a importação destes dados para o MATLAB. E agora nós vamos ver como que é feito esta importação. Então aqui dentro do MATLAB, eu tenho um endereço, esse aqui é o endereço da pasta no meu computador. Então eu venho aqui e copio esse endereço, dou um Ctrl C nesse endereço, e aqui vou utilizar o comando cd. Então, nesse comando cd, eu coloco entre apóstrofe o endereço no meu computador. Então, quando eu executo esse comando, então eu dou um F9, quando eu executo esse comando, automaticamente o MATLAB vai para esta pasta, que é a pasta onde estão todos os meus espectros e também a minha planilha com o teor de biodiesel. Voltando aqui para o MATLAB, então agora eu vou fazer primeiro a leitura dos valores de Y, no caso os teores de biodiesel, que estão na planilha biodiesel.xlsx, que é essa planilha aqui. Os valores do teor de biodiesel estão na coluna B. Eles iniciam na célula B2 e vão até, vamos voltar aqui, eles vão até a célula B101. Então, de B2 a B101, nós temos os valores do teor de biodiesel, que é o nosso vetor Y. Indo para o MATLAB,
Então, vou chamar esse vetor y de y-sebo. Então, isso vai ser, vou chamar a função xlsread, que é a função para ler uma planilha Excel. Então, primeiro eu coloco o nome da planilha. Então, esse aqui é o nome da planilha. Então, biodiesel.xlsx, tem que colocar a extensão. Depois, a aba, devo ver a aba. Então, vamos voltar na planilha. A aba é bio. Então, voltamos aqui à aba bio e aqui as células que contêm os valores que eu quero ler. Então, é a célula de B2 a B101, é o que nós vimos aqui. Então, inicia-se em B2, então o primeiro valor está lá em B2 e vai até o B101. Então, eu faço essa leitura. Então, executo esse comando e eu vou ter os meus valores de Y já importados. Então, aqui estão todos os valores de y que eu vou utilizar para a construção do modelo. Outra coisa, um detalhe. Caso eu não queira abrir diretamente, eu posso copiar o endereço onde está a pasta e colocar aqui também o endereço. Então, de onde eu estiver no meu computador trabalhando no MATLAB, quando puxar a função xlsread, ele vai olhar, ele vai até aquele endereço e pegar esta planilha, no caso essa planilha, vai olhar a aba e vai olhar as células que eu quero fazer a leitura. Mas, no dia a dia, até para evitar que essa linha fique muito grande, eu prefiro utilizar o comando cd, ir lá na pasta, fazer a leitura e depois ir para outras pastas. Agora eu vou fazer a leitura dos espectros. Então vamos lá. Então, primeiro eu vou abrir uma matriz, então NIR. Então, vou abrir e fechar colchete, então uma matriz em vazio. E agora eu vou pedir para ler, né? Vou colocar em Files, vou pedir para ler todos os arquivos dentro dessa pasta que possuem a extensão .esc. Então, quando eu executo esse comando, eu vou ler todos os arquivos com a extensão .esc e eles vai me retornar essa leitura dentro do arquivo Files. Então, vou abrir aqui o Files e observe, dentro da primeira coluna de Files eu tenho o nome de todos os arquivos que contêm os espectros. Então, aqui não tem os espectros, só tem o nome dos arquivos. Então, nessa primeira coluna aqui em name, ou seja, files.name, eu tenho o nome de todos os espectros. Agora, sim, eu vou fazer um for para fazer a leitura de todos estes arquivos. Então, esse for vai variar de 1 até o número de arquivos, ou seja, o número de linhas aqui do meu files, desse arquivo files que eu acabei de fazer a leitura. E depois eu vou armazenar o files.name, aqui em files.name eu tenho o nome dos arquivos, eu vou armazenar ele em um outro arquivo chamado de filename. Esse arquivo filename, posso colocar qualquer nome nele, mas eu vou armazenar esses dados aqui dentro desse arquivo. Depois eu vou fazer a leitura dos espectros propriamente dito. Então, para fazer a leitura, utilizamos a função dlmread. Então, dlmread, eu vou ler o meu espectro dentro do MATLAB. Então, nós vamos utilizar o nome desse arquivo, já que este nome aqui, este nome específico, sebo, por exemplo, vamos pegar a primeira amostra, sebo001.esc, ele já vai estar, que é esse primeiro nome aqui, ele já vai estar dentro desse arquivo filename, e depois eu vou excluir até a linha 56. Então vamos abrir um arquivo aqui para ver por que eu vou estar fazendo esta exclusão. Então eu abri um arquivo, um desses espectros, e aqui tem as informações, então começando em 4.000 centímetros menos 1, resolução de 32, incremento de 1, então vamos olhar. Então até a linha 56 são informações que não são os dados espectrais, mas sim informações da coleta dos dados. Depois, a partir da linha 57, eu tenho dois vetores. O primeiro
contendo o valor do número de onda e o segundo contendo o valor de absorbância. Então, aqui, quando eu faço a leitura, eu tenho duas colunas. Então, a primeira coluna é o número de onda, observe que ele vai caindo de 1 em 1 centímetro a menos 1, e a segunda coluna é o valor de absorbância. Mas o que eu quero juntar todos na minha matriz X são os valores de absorbância. Então, vamos voltar para o nosso arquivo. Então, eu vou excluir a linha até a linha 56. Então, aqui eu vou excluir até a linha 56. Depois, a partir desse espectro aqui, aqui eu terei uma matriz, onde a primeira coluna é o valor de número de onda, mas eu quero é a segunda coluna. Então, eu vou colocar dentro do arquivo, dentro da matriz que eu reservei o local dela, eu vou colocar ela dentro dela mesmo, mais esse espectro. Então, vou adicionar esse espectro, mas eu vou adicionar somente a segunda coluna, que é a coluna que contém os valores de absorbância. E como eu quero colocar eles na forma de linha, eu vou transpor esta coluna. Então, aqui eu vou executar esse for. Então, essa execução normalmente não é demorado para a execução desse cálculo no computador. Então, já temos aqui todos os arquivos e aqui unir com os 100, as 100 espectros. E agora eu vou separar o número de onda. No caso aqui eu vou ter o último espectro lido, que é o espectro número 100. Eu só vou pegar a primeira linha dele para servir de número de onda. Então, faço essa leitura e agora eu vou fazer um plot no número de onda contra os espectros NIR. Então, nós temos aqui a leitura de todos os espectros. Então, esse aqui é o perfil dos espectros que nós vamos trabalhar. Ora, agora nós temos os espectros salvo na matriz NIR e o valor de y que eu quero prever no vetor y-sebo. Aqui foi feita a leitura dos dados para o MATLAB. Agora vamos dar continuidade ao nosso modelo, que é a parte mesmo de construção propriamente dita do modelo. Então vamos lá. Uma primeira parte é separar as amostras em conjunto de calibração e teste. Então vamos utilizar alguns algoritmos, vamos testar alguns algoritmos. Então o primeiro é o algoritmo de Kernard-Stone. Então vejam só, esta rotina onde eu tenho o Kernard-Stone não está na mesma pasta onde estão os espectros. Então em outro endereço dentro do meu computador. Então como que eu trabalho? Dentro desse script que eu estou apresentando aqui, eu coloco, chamo a função cd para o MATLAB ir lá naquela região do meu computador, naquele endereço, onde eu tenho a minha função para fazer o Kernard-Stone. Então, eu vou chamar a função caltest. Esta função caltest vai me separar as amostras em calibração e teste. Então, aqui a primeira saída são as informações a respeito das amostras, depois a matriz X de calibração, X de teste, Y de calibração e Y de teste. As entradas são os espectros NIR, o vetor que eu estou separando, no caso o y-sebo, a porcentagem de amostras que eu quero para o conjunto de calibração, que é 70%, aqui o K referente ao método Kernard-Stone, ou poderia também utilizar o método duplex, usando D. Esse zero significa que eu não tenho réplicas. Se eu quiser colocar o valor médio de réplicas, eu coloco aqui, substituo por 1. E aqui o médio para processamento. Aqui eu vou deixar sem nenhum para processamento. Então aqui eu venho cá, separo essas amostras. E depois eu vou fazer um plot aqui para ver como foi a separação dessas amostras, ou seja, os valores de calibração e os valores de teste. Então aqui, só para termos uma ideia, como é esperado, o Kernard-Stone ele deixa uma grande quantidade de amostras perto do centro da distribuição para conjunto de teste, e ele é mais pobre na escolha de amostras em toda a faixa. Então acaba que nós temos faixa onde não temos amostras de teste. Ora, essa distribuição aqui não ficou ruim, mas
sempre para a calibração multivariada, esperamos sempre uma distribuição mais ao longo da nossa faixa de trabalho. Então, para isso, tem uma outra rotina, também aqui dentro deste endereço, que é a rotina RankKS. Então, já na RankKS, as saídas são o X de calibração e o X de teste, o Y de calibração e o Y de teste, e depois as informações. Observe que tem uma diferença da função RankKS para CalTest, onde na CalTest as informações é a primeira saída, enquanto no RankKS ela é a última. Então, no RankKS eu coloco os meus espectros NIR, o vetor Y, o arquivo filename, que nós utilizamos para abrir os dados. Isso porque no RankKS eu vou ranquear o meu valor de Y, ou seja, eu vou dividir ele em várias partes e dentro das partes eu vou tomar uma porcentagem de amostras para calibração. Então, eu vou reorganizar a minha matriz. Então, para facilitar, manter a nomenclatura das amostras, eu coloco essa entrada, o filename. Então, vou separar 70% das amostras dentro de cada faixa e eu vou dividir a minha faixa de 0 até 69% de teor de biodiesel de gordura animal, separar em 10 faixas. Então, vai ser 10 faixas, a primeira de 0 até 6,9%, a segunda de 7 até 13,8% e assim por diante. Então, vou executar esse comando. Então, eu tenho aqui a separação, são 10 intervalos, é a quantidade de amostras. Então, o segundo intervalo é o que mais, é o que parece não, o que tem menor quantidade de amostras, mas a proporcionalidade é a mesma. E aqui os valores, né, de calibração e teste, olha como ficou, agora não está tão rico quanto o anterior, utilizando o método Kennard Stone, agora utilizando o RankKS já não está tão rico aqui em amostra de teste, o centro do meu conjunto de dados. Aqui, esse número 1 aqui é apenas para a saída gráfica, então deixei o 1 para eu ter a saída gráfica. Ora, agora vamos, após a separação, agora vamos pré-processar os dados. No pré-processamento dos dados, nós vamos utilizar a função pré-trat e eu vou pré-processar com o MSC. Isso porque os dados X, que nós observamos aqui em cima, quando fizemos o PROT, eu tenho um deslocamento da linha de base. Então, tem algumas formas de corrigir. Posso utilizar a derivada, posso utilizar o MSC, mas para manter o perfil espectral, vou utilizar aqui o método MSC. Então, vou aplicar, usar como entrada as matrizes xcal e xtest, que foram as saídas do RankKS, e o pré-processamento MSC. A função que eu vou utilizar para isso é a função pré-trat. E as saídas da minha rotina é o xcal, vou chamar de xcal-p para pré-processado e o xtest-p também para pré-processado. Então aqui executo. Só lembrando, essas rotinas, o RankKS, o pré-trat, o CalTest, essas rotinas foram criadas pelo Laboratório de Quimiometria da UFS e eu as adicionei dentro do libpls, né, dentro da plataforma da livraria PLS, que pode ser baixado gratuitamente nesse endereço, né, libpls.net. Então eu baixei essas rotinas para a construção do modelo PLS e adicionei esse outro conjunto de rotina para facilitar o trabalho no dia a dia para a construção de modelos PLS. Agora eu vou fazer um gráfico para mostrar como que ficou os espectros. Então aqui eu tenho em azul os espectros de calibração e em vermelho os espectros de teste. Então, o original e após o pré-processamento aqui embaixo. Então, observe que após o pré-processamento eu consegui corrigir bem esse problema na variação de linha de base. Agora, vamos para a construção do modelo PLS. Então, todas as rotinas utilizadas até agora não são rotinas oriundas do libpls, mas agora vamos utilizar sim as rotinas do libpls.
Então, a cada execução que eu vou fazendo, eu direciono para a pasta que eu quero trabalhar. Então, como eu faço normalmente trabalho, eu separo em várias pastas, cada pasta com um conjunto de rotinas. E quando eu vou resolver um problema como esse que eu estou mostrando agora, do biodiesel, eu escrevo um script. Então, esse script aqui é o gordura underline biodiesel.m, que é a extensão do MATLAB, e nele eu vou executando os comandos, indo em cada pasta e fazendo os cálculos necessários. Então, para o primeiro passo, eu vou otimizar o número de componentes do meu modelo PLS, número de variáveis latentes. Então, vou testar até 10 variáveis latentes. Para fazer isso, vou utilizar o método kfold, né, ou Venetian Blind, e vou centrar os dados na média. Então, executo aqui. E para a saída, eu vou deixar mesmo o CV. Então, eu tenho o xcal, vou colocar o xcal pré-processado. Então, observe, primeiro os dados foram pré-processados com o método MSC, e agora, para a construção do modelo, ele será centrado na média. Esse procedimento, centrar na média antes da construção do modelo, no caso, o dado X, isso é comum tanto para a construção do modelo PLS quanto para a construção do modelo PCA. Os valores YCal, o número de variáveis latentes vai testar de 1 até esse número de variáveis latentes, que é o número máximo aqui, que é 10. O método kfold, com k igual a 5, então ele vai separar os meus dados de calibração em 5 partes. E o método de pré-processamento, que só vai centrar na média. Então, executo o modelo. Então, foram 5 partes que ele dividiu, né? O grupo 1, 2 até o grupo 5. E aqui vou fazer um gráfico para ver como que ficou esses resultados. Então, observe. É comum encontrarmos isso daqui. Então, uma e duas componentes variáveis latentes não são tão bons. Os erros são muito elevados. Quando eu vou para 3, o erro cai próximo de 1. De 3 para 4 eu tenho uma redução, 4 para 5, 5 para 6. Depois a redução já é bem blanda. Então, normalmente o aluno tem dúvida entre utilizar 3, 4, 5 ou 6. Bem, 5 aqui pode ser meio complicado. Se eu considerar que a diferença no erro de 4 para 5 é significativa, então de 5 para 6 também parece ser significativa. Então, posso ter dificuldade em utilizar 3, 4 ou 6 variáveis latentes. Ora, para esse exemplo, eu vou utilizar 4 variáveis latentes, mas depois, ao final dessa videoaula, eu deixo um exercício para vocês para vir e testar com outros números de variáveis latentes. Testar com 3 variáveis latentes ou com 6 e ver como que se comporta o modelo. Uma outra forma de fazer determinar o número correto de variáveis latentes é utilizar o método de Monte Carlo. Então, agora vou utilizar a função PLS-MCCV, ou seja, PLS Monte Carlo Cross Validation. O que eu tenho que adicionar de diferente para o Monte Carlo é o número de vezes que eu vou executar, ou seja, o número de reamostrais. Então, vou colocar esse NMC, então N Monte Carlo vou colocar igual a 1000. E a razão que eu vou utilizar para separação das amostras para subconjunto de calibração e subconjunto de teste. Vou utilizar a razão de 80%. Então, a saída é esse MCCV, vou chamar essa função. Os dados de entrada, a matriz X pré-processada, o vetor Y, o número de variáveis latentes continua 10, o método continua center. Então, agora eu vou utilizar 1000 vezes que eu vou rodar, e essa razão igual a 0,8. Então, quando eu faço essa execução, esqueci de colocar esses valores primeiro. Agora sim, executando, ele vai rodar 1000 e esse 1 é se eu quero acompanhar o progresso. Então, eu quero acompanhar. Então, ele vai mostrando aqui de 100 em 100. Então, 100, 200, até chegar a 1000. Eu estou preferindo utilizar o método Monte Carlo Cross Validation nos trabalhos atualmente. Demora um pouquinho mais, mas vocês percebem que o tempo de cálculo de execução de cálculo não é tão elevado assim. Um tempo de alguns segundos, e ele é interessante principalmente quando a relação entre o vetor y e a minha matriz x ela não é tão elevada. Nesse conjunto de dados que eu estou trabalhando, nós temos uma boa relação. Então, o erro
que nós temos de previsão, ele de certa forma é bem baixo. E agora um gráfico desse valor de RMSEC-V. Então, observe que ficou próximo ao anterior. O perfil gráfico aqui é próximo. Então, vamos manter o número de variáveis latentes igual a 4. Então, meu modelo eu vou trabalhar com 4 variáveis latentes. Agora eu vou construir o modelo PLS. Então, vou utilizar o xcal, pré-processado, o valor de y, o número de variáveis latentes, que é 4, deixei aqui, e o método, vou manter o método center, porque eu fiz todos os testes com center. Então, aqui está o modelo construído. Agora eu vou utilizar o PLS-val para testar o modelo, para aplicar um modelo em outro conjunto. Vou ter como entrada primeiro o modelo construído, o modelo PLS, agora o x-teste de previsão e o y-teste. O modelo construído, então eu tenho aqui 4 variáveis latentes, a variância aplicada no bloco X e a variância acumulada do bloco X, a variância do bloco Y e a variância acumulada do bloco Y. Então, tem todas essas informações. Então, para o bloco X, eu tenho uma variância acumulada de 96,51% de informação e do Y, 99,91%. Então, executo. E depois agora eu vou utilizar a função RMSE para guardar os valores de erro de calibração e erro de previsão. Então, tem os valores de RMSEC, R2 de calibração e bias de calibração. E vou também utilizar para teste. Então, o RMSEP, R2 de previsão e o bias. E FM referente a figuras de média. Então, vou colocar tudo dentro dessa estrutura. Para calibração, eu tenho o valor Y, né, de calibração, o valor Y previsto de calibração que está dentro de modelo.yfit, dentro da saída modelo, que é na construção do modelo PLS, e aqui eu preciso indicar o número de variáveis latentes utilizado no modelo. Isso porque, para calcular o valor do RMSEC, o número de grau de liberdade é subtraído igual ao número de amostras menos o número de variáveis latentes do modelo menos 1, se os dados foram centrados na média. E nós utilizamos o método para centrar os dados na média. Para previsão, não preciso disso. Então, executo e aqui eu tenho os valores. Então, o valor de RMSEC é de 0,62% em massa, o R2 de 99,91%, bias de calibração praticamente zero, o RMSEP 0,83% de massa, ou seja, valores bem baixos, o R2 de previsão 99,84% e o valor de bias 0,04% em massa, isso bias para previsão. Agora o gráfico do valor de referência versus o valor previsto. Então aqui eu adiciono, vou fazer um plot Y de calibração e o Y previsto para calibração, vou deixar o marcador uma bolinha em azul. Então o azul referente ao blue e vou colocar uma bolinha. Vou pedir para manter o gráfico, hold on, e depois eu faço um plot, o y-teste e o valor previsto para o conjunto de teste. Vou deixar em vermelho asterisco. Vou colocar a linha identidade, então coeficiente angular igual a 1 e linear igual a 0. Vou colocar o grid e adicionar a legenda. Calibração, que é o primeiro conjunto, previsão, que é o segundo, e os valores, né, a identificação do eixo X de referência e do eixo Y previsto. Então faço essa execução e aqui está o gráfico do valor de referência contra os valores previstos. Então temos aqui os dois conjuntos. Observe que os dados, o valor de referência previsto, estão muito próximos quando eu observo essa reta identidade. Então, nesses casos é preferível olhar com mais cuidado o gráfico do valor dos resíduos, que é o valor de y real menos o y previsto. Então, vou colocar aqui resíduo de calibração, que é o valor de o vetor y-cal, menos o vetor do y-cal previsto pelo modelo, e também os resíduos de teste, que é o vetor y-teste menos o vetor com a previsão dos valores de y-teste. E agora eu vou fazer um gráfico semelhante, mas agora com os valores dos resíduos. Então aqui estão os resíduos.
tanto para calibração quanto para teste. Então vejam só, parece que eu tenho que olhar se os resíduos, na intensidade deles, se não é tão elevada, então eles estão variando aqui, um resíduo que está abaixo de -2 e vai até no máximo 1,5. Então não é algo tão elevado assim para o nosso problema. E eu tenho que ver se esses resíduos eles estão aleatoriamente distribuídos em torno do meu zero. Então, primeiro, tem que ver se a média desses resíduos é igual a zero. Então, normalmente eu faço isso por um teste de Bayes. Depois eu tenho que ver se não há uma tendência nesses resíduos, ou seja, se eles estão aleatoriamente em torno, distribuídos em torno da média zero. Então, para ver essa tendência, nós utilizamos o teste de permutação para avaliação de tendência. Então, aqui temos que avaliar duas coisas. Se a média desses valores é igual a zero, ou seja, um teste para bias ou teste para viés, e depois o teste de permutação para verificar se existe alguma tendência nesses resíduos. Então, o teste para bias, também dentro do pacote desenvolvido pelo o laboratório de quimiometria do LabPetro UFS. Então, nós temos essa rotina bias test. Então, tenho comentado o valor YCal, valor de referência, o valor previsto para YCal e aqui o valor do alfa do teste. Normalmente utilizamos 5%. Então, executo, deu um p-valor igual a 1, ou seja, como o valor de bias é praticamente zero, então a média daquele conjunto de dados realmente é igual a zero. Se eu quiser testar para o conjunto de teste, faço a mesma coisa, só que adiciono aqui os dados de teste. Então, y-teste e aqui o y-pred. E faço o teste. Então, observe que deu um p-valor de 78%. Então, os dados realmente possuem média zero. Ou seja, esse valor de Bayes aqui não é estatisticamente diferente de zero. Ora, agora vamos ver se há tendência nesses resíduos. Então, vou pegar os dados de calibração, vamos utilizar a rotina PERM-test. Eu vou abrir essa rotina. Então, essa rotina, ela vem de um artigo publicado na revista Chemolab. Então, está aqui o DOI do artigo. Esse artigo foi publicado na revista Chemolab em 2014. Então, é um artigo para avaliar essa tendência em resíduos de modelo de calibração multivariada. É um bom texto aí para quem depois quiser entender mais desse teste, pode olhar esse artigo. Então, vou chamar a saída de perna, as entradas, o YCal previsto, o número de permutações que eu quero, vou colocar 10.000 permutações, e os dados, como eu observei nos resíduos, vamos fazer novamente o gráfico dos resíduos. Esse aqui são só o de calibração, vamos fazer os dois. Calibração e teste. Então, parece que em níveis baixos e níveis altos de teor de biodiesel de sebo, nós temos um erro positivo e valores próximos do valor mediano, em torno de 30%, 40%, eu tenho valores negativos, ou seja, parece que eu tenho esta tendência. Então, vou fazer um teste para ver se o que eu estou observando aqui, dessa tendência, se isso é significativo ou não. Então, vou para esse teste. Executo, então tenho a barra de progresso, então estou fazendo 10.000 permutações, é suficiente para ter uma boa avaliação. É interessante eu fazer mais permutações se o p-valor do teste ficar próximo de 5%, que normalmente é o nível de significância adotado para esse teste. Então já está finalizando. Então observe, o p-valor deu 0,39%, então muito baixo. Ou seja, aquela tendência observada, ela é significativa. Então, a probabilidade daquilo ser aleatório é apenas 0,39%. Então, a gente descarta a hipótese nula. Ou seja, nos resíduos desse modelo ainda contém informação relevante.
Bem, vamos continuar o trabalho dentro desse modelo, mas já fica em um exercício de como ainda carece de, ou seja, como ainda os resíduos possuem informação relevante, então nós podemos voltar lá no modelo e adicionar componentes, adicionar variáveis latentes ao modelo e testar. Ou um outro procedimento é alterar o pré-processamento. Então, eu utilizei um pré-processamento, que é o MSC, ou eu poderia utilizar outro pré-processamento interessante para corrigir a linha de base, que é a primeira derivada. Então, vou continuar trabalhando nesse conjunto de dados, nesse modelo. Então, agora eu vou calcular as figuras de mérito. Vou usar a função fmérito. Então, nessa função, tenho como entrada o modelo, que é lá da saída do PLS, o valor de ycal, o valor de y previsto, ok? Então, é o y de calibração e o valor de y previsto de teste, não previsto para calibração, e sim o previsto para teste. E o valor de RMCEP do modelo. Então, tem essas quatro entradas. E a saída eu vou deixar mesmo num arquivo chamado saída. E aqui nós temos os resultados. Então, tem o valor de NAS, do NNAS, né, o valor de NAS para a matriz X, referente à calibração, o valor de NNAS, o valor de H, o valor de seletividade para cada amostra, o valor de sensibilidade, sensibilidade analítica e aqui o inverso sensibilidade analítica. Então, esse inverso sensibilidade analítica me diz que eu consigo, né, deu um valor que vamos aproximar para 0,08% em massa. Então, eu consigo discriminar até 0,08% em massa entre duas amostras. Valores menor do que isso, o meu modelo não consegue discriminar. O ruído espectral, eu tenho o valor, né, até 10 elevado a menos 4, o ruído mínimo e o ruído máximo, o valor de LD e o valor de LQ. Então, LD de 0,23% em massa e o valor de LQ de 0,77% em massa. E os valores de RPD e RIPQ, então, estão bons, estão o RIPQ acima de 25, e aqui os valores de ajuste NAS. Ora, eu vou continuar aqui, vou calcular agora o intervalo de confiança para o modelo. Vou utilizar essa outra função que é confidence interval. Tanto o fmérico quanto o confidence interval são rotinas construídas pelo o laboratório de quimiometria do LabPetro UFS. Então, agora como entradas eu tenho X de calibração pré-processado, Y de calibração pré-processado, o valor Y de calibração, o método de pré-processamento utilizado, e o número de variáveis latentes utilizado no modelo e o nível que eu quero para o meu intervalo de confiança. Então, vou colocar 95% de confiança. Então, executo a minha função. Então, aqui, depois eu vou fazer os gráficos. Então, tem a função e aqui eu tenho os valores com o erro, né? O valor previsto com a indicativa do erro com 95% de confiança. Então, esse erro é a própria função errobar do MATLAB, onde eu entro com o ycal previsto e o valor do intervalo de confiança. O intervalo de confiança está dentro da saída que nós acabamos de calcular com a função confidence interval. Então, aqui dentro do cal, eu tenho o valor previsto e o valor do intervalo de confiança para cada amostra. Vamos abrir essa matriz confidence. Então, aqui dentro de cal, o valor previsto para a primeira amostra e o valor de intervalo de confiança, para 95% de confiança, a segunda amostra e assim por diante. Voltando aqui, eu tenho os valores de leverage para cada amostra, tanto amostras de calibração quanto amostras de teste, e aqui o leverage limite. Vamos voltar aqui para o modelo. Ora, já que eu tenho os valores de leverage, podemos testar a detecção de outliers. Então, vou fazer uma figura com esses outliers, testando esses outliers, tanto para o conjunto de calibração quanto para o conjunto de teste. Então, vou
fazer aqui. Então, aqui nós temos os valores de leverage para as amostras, em azul as amostras de calibração, em vermelho as amostras de teste. Então, observe que temos 4 amostras de calibração, com leverage elevado, e 2 amostras de previsão. Bem, o leverage é interessante nós observarmos sempre com o resíduo, com o valor de erro. Então, vamos fazer o leverage, fazer uma segunda figura do leverage com o valor de resíduo. Então, temos este gráfico. Então, em X nós temos o leverage e aqui essa linha o leverage limite. Então, temos as 4 amostras de calibração e 2 de teste. E aqui nós temos o zero. Então, observe que, apesar dessas amostras terem um leverage elevado, mas o erro delas não é tão grande assim. A amostra que tem o maior erro em módulo, que é essa amostra 15 de teste, tem um valor acima de 2% em massa, o leverage dela é baixo. Então, nesse caso, nós podemos até trabalhar, até não excluir essas amostras com leverage, apesar de estarem um pouco mais elevadas, mas trabalhar com essas amostras, mesmo elas tendo um leverage mais elevado, mas uma vez que o erro de previsão delas não é tão elevado assim. E manter também esta amostra que tem um leverage baixo e um valor de resíduo aceitável, né, que está em torno aí de 2%. Ora, esse aceitável é para este trabalho. Então, em cada modelagem, eu tenho que ter uma noção de quanto é aceitável para aquele modelo que eu estou construindo. E depois, na aplicação do modelo, eu tenho que ser mais rigoroso, uma vez que eu estiver aplicando em amostras desconhecidas, quando a amostra apresentar um leverage acima do leverage limite e, principalmente, se estiver acima de qualquer uma das amostras utilizadas no conjunto de calibração. Onde o maior leverage que nós temos aqui é de uma amostra até que o modelo previu o resultado dela muito bem, mas o leverage dela está acima de 0,35, enquanto o leverage limite está em torno de 0,16. Identificação das variáveis mais importantes, isso é muito comum. Então, no próprio modelo que foi construído, então, no modelo PLS, dentre as várias informações, aqui nós temos a informação de VIP, que é um vetor que me dá a importância de cada variável. Então, vou fazer um plot do número de onda com relação ao VIP, e aqui eu vou plotar junto a média dos espectros Xcal. Só que aqui eu vou multiplicar por 10 apenas para ele ficar na mesma proporção, na mesma dimensão, a questão do gráfico, do meu valor de VIP. Então, quando eu faço esse gráfico, eu tenho em verde o espectro médio. Então, é um espectro médio multiplicado por 10, apenas para estar na mesma dimensão. E na cor preta, os valores de VIP. E a linha em vermelho, os valores significantes, onde o valor é significativo, da variável é significativo, a região que possui VIP maior do que 1. Então, nós temos essa região do espectro e essa outra região aqui, um pouco mais abaixo de 5.000 centímetros menos 1. Acima de 6.000, nenhuma parte do espectro é significante. Bem, nesse caso, como é comum na espectroscopia NIR, a gente trabalhar com um número de onda até 7.800, ou seja, até essa região. Mas aqui nesse trabalho, uma vez que eu identifiquei esse VIP, talvez eu possa vir cá e trabalhar com de 4 a 6.000. Então, fica um outro exercício. Construir um modelo, não utilizando de 4 a 10.000 centímetros menos 1, mas um range menor, de 4 a 6.000. E uma dica que fica, se eu for cortar o espectro de 4 a 6.000, primeiro eu processo o espectro completo, ou seja, eu trabalho de 4 até 10.000 para fazer a separação dos conjuntos até o pré-processamento dos dados. Depois dos dados pré-processados, aí eu corto a região de interesse. Então, primeiro eu processo o espectro completo para depois cortar a região de interesse. Não é recomendável fazer o corte na matriz X para depois processar. E sim, o recomendável é pré-processo o espectro completo e depois faz o corte das variáveis de interesse. Bem, agora vamos ver a aplicação desse modelo em novas amostras. Então, peguei aqui duas amostras, vou chamar de X-Teste 2.
Peguei aqui duas novas amostras, que é da própria matriz x-teste, apenas como exemplo. Então, três amostras. Então, temos aqui um conjunto de três amostras, que é o x-teste 2. Então, esse x-teste 2 está aqui. Eles são três amostras. A dimensão dele, em número de colunas, deve ser idêntica à matriz x. E a única coisa que eu vou fazer é aplicar o pré-tratamento. Então, se eu preciso fazer o pré-tratamento dele. Então, as entradas é o próprio xcal, sem pré-processar, tem que lembrar disso. O valor de x-teste2, que é a matriz que eu estou entrando, o pré-processamento, que eu apliquei. E como saída, eu vou pegar apenas essa matriz, que é a matriz x-teste pré-processada. Depois, eu vou aplicar no modelo PLS-val, ou seja, a validação. Vou entrar com o modelo que eu já construí, que está guardado, o x-teste2 pré-processado, e aqui apenas para construir, né, para eu ter uma resposta dessa validação, eu vou entrar com um vetor com o mesmo tamanho, apenas contendo valores unitários, com o mesmo tamanho, mesmo número de linhas da quantidade de amostras que eu estou utilizando. Então, por isso que eu coloquei esse vetor. Então, quando eu faço essa execução desse comando, eu tenho aqui os valores de previsão. Então, como eu usei as amostras 3, 4 e 5 do vetor y de teste, eu vou pegar aqui, então, o vetor y teste e eu utilizei essas amostras 3, 4 e 5. E os valores que eu previ foi para a amostra 3, 1,35, para a amostra 4, 10,84 e para a amostra 5, 6,8. Então, vejam só. Aí depois tem que calcular o intervalo de confiança para essa amostra, o valor, né, vamos calcular aqui o valor do intervalo de confiança para essas amostras, posteriormente, esse valor de intervalo de confiança para teste, vamos ver como que ele ficou. Então, vejam só, o valor e o valor do intervalo de confiança, o valor previsto e o valor do intervalo de confiança para essas amostras de teste, o valor do leverage para cada uma delas e o valor do leverage limite, que é 0,169. E para as três amostras, os três valores estão abaixo de 0,169. Ora, uma outra forma de construir um modelo, agora uma forma, vou dizer, até mais simples, que é a utilização da função do pacote Regression to Box. No caso da versão 1.3, está aqui um endereço para baixar esse Regression to Box. Então, como ele está em outro endereço dentro do meu computador, então vou para esse endereço. Então, observe que agora o MATLAB mudou de endereço. Só digitar a função reg_gui. Então, esse reg_gui, vou fazer aqui com vocês rapidamente como executa. Então, observe que a carinha que aparece aqui é semelhante do Classification Toolbox. Então, vou em arquivo, ler os dados. Então, os dados eu vou colocar o xcal, eu posso colocar o xcal pré-processado ou xcal. Vou colocar o xcal, depois lembrar de colocar o xtest na hora de for testar o modelo. Então, vou ler os dados xcal, vou ler a resposta, então, a resposta ycal. Então, li os dados, li as respostas. E agora eu vou calcular o modelo. Então, aqui eu tenho o PLS, PCR, Radio Regression, regressão local e seleção de variáveis. Vou direto aqui no PLS, depois vocês podem testar outros. Primeiro caso, vou otimizar. O pré-processamento aqui, vou utilizar o mesmo, que é o MSC, testar 10 variáveis latentes. Vou centrar na média. Vou utilizar um método Venetian Blind e 5 grupos. Então, vou otimizar o número de variáveis latentes, o número de componentes do meu modelo. Então, observe que aqui eu tenho em cima o valor de R2 de validação cruzada e aqui o valor de RMSEC-V. Observe que esse gráfico de baixo, nós já vimos ele em outros processos de validação cruzada. Então, vamos manter aqui 4 componentes. Então, venho cá e altero esse número de componentes para 4. E o resto eu mantenho o mesmo. Então, vou mandar calcular. Ele já calculou, ele vai calcular e vai fazer um modelo aqui para mim. Então, agora está pronto o meu modelo. Tem o valor de R2, RMSE, R2 de validação cruzado e o valor de erro de validação cruzada. Aqui como resultado, eu posso
olhar aqui os scores do meu modelo, então o valor real, o valor previsto. Aqui eu posso alterar para o valor Q, o valor T residual. Então, observe as 4 amostras que nós identificamos. Bem, agora o interessante é que eu posso vir cá e salvar o modelo. Então, Save Model, vou chamar aqui, vou colocar modelo, vou colocar Model PLS. Então, vou salvar esse Model PLS, está salvo aqui na minha área. Vamos procurar aqui. Então, está aqui, Model PLS, todo salvo. E agora eu vou abrir os dados de teste. Então, primeiro eu vou limpar os dados. Os modelos, o modelo está aqui ainda, o modelo está salvo aqui dentro. Só vou abrir novos dados. Então, agora eu vou abrir os dados de teste. X-teste e também o Y-teste. Ok? E agora prever. Então, as amostras foram previstas e aqui posso fazer essa projeção das amostras. Então, agora eu tenho os dados de calibração e os dados de previsão. E aqui eu posso exportar esses dados, ver algumas amostras, posso alterar aqui, envio o valor residual, então as 4 de calibração, 2 de teste, elas estão aqui. Eu posso alterar, ver apenas o valor residual. Então dá para alterar aqui tanto os valores de x e y e verificar, ver como que se comporta esse conjunto de dados. Então, o valor T2 quanto o valor de residual. Então, posso fazer vários gráficos utilizando esse Regression Toolbox. Então, é isso aí, pessoal.